Eu entrei na casa dos meus pais com um bolo feito em casa. Meu pai olhou para mim e disse: "Não causa drama. Só deixa aí e vai embora." Minha mãe pegou o bolo da minha mão, riu e colocou no chão para o cachorro. "Pelo menos ele vai gostar", ela disse. Eu simplesmente fui embora. Naquela noite, esvaziei nossa conta conjunta. No dia seguinte, quando eles viram o saldo zerado, eu ainda nem tinha tirado o casaco quando meu pai olhou para mim do sofá e repetiu: "Não causa drama. Só deixa aí e vai embora." Esse foi meu bem-vindo de Natal. Lembro de ficar ali parada, olhando para ele e depois para as luzes piscando, enroladas de qualquer jeito no corrimão da escada. As mesmas decorações dos últimos 10 anos, só mais empoeiradas. Eu estava ali segurando o bolo de 3 camadas, de cranberry com especiarias e cobertura de mascarpone. Fiz tudo do zero, sem mistura pronta, sem atalhos, até cristalizei a casca de laranja à mão. Achei que talvez, só talvez, se eu levasse algo especial, se eu tentasse mais uma vez, eles fariam um mínimo esforço também. Minha mãe voltou da cozinha, olhou para o bolo e realmente riu. Um riso curto, seco. Ela tirou o bolo das minhas mãos sem nem olhar para mim, caminhou até o canto e colocou toda a decoração delicada e tudo mais no chão, ao lado de Max, o Golden Retriever deles. Ele cheirou o bolo e imediatamente começou a lamber a cobertura. "Pelo menos ele vai aproveitar", ela disse. Eu não discuti, não levantei a voz, não chorei. Nem perguntei por quê. Só me virei e saí pela porta. O frio bateu no meu rosto como um tapa, mas eu não fechei o casaco. Dirigi para casa em silêncio, com o celular vibrando de mensagens que ignorei. E naquela noite, esvaziei a conta. Era a conjunta que eu tinha aberto 2 anos atrás, quando meu pai perdeu parte da aposentadoria e eles estavam ficando para trás nas parcelas da hipoteca. Eu era a única que contribuía de forma consistente. Eles pararam depois de 4 meses. Eu tinha pago imposto de propriedade, seguro residencial, até o conserto do aquecedor de água no último inverno. Eles sempre tinham uma desculpa, e eu sempre acreditava. Até aquela noite. Não senti culpa ao transferir o dinheiro. $23.178. Nenhum centavo roubado. Não gastei nada, só movi para uma conta privada e tirei o acesso deles. De manhã, eu era a vilã. Primeiro vieram as ligações perdidas, depois as mensagens, depois as ameaças. Meu pai disse que ia fazer um boletim de ocorrência. Minha mãe disse que tinha vergonha de me chamar de filha. E então ela mandou uma frase que ficou grudada em mim. "Você sempre estraga tudo. Você nasceu dramática." Foi aí que percebi que aquilo não era novo. Era só mais um capítulo de um padrão velho e cansado. E eu tinha deixado continuar por anos. Ao meio-dia, recebi uma mensagem da Emily. "Precisamos conversar. Me liga." Ela nunca tomava partido. Esse era o papel dela, irmã do meio, sempre neutra. Pedi que viesse à noite, e ela veio. Mas trouxe o Jeremy junto, o que eu não estava preparada para enfrentar. Ele já entrou irritado, nem deu oi. Só disse: "Você roubou o dinheiro deles." Pedi que os dois se sentassem. Coloquei tudo na mesa. Mostrei extratos bancários, recibos, cada conta que paguei nos últimos 2 anos. Abri e-mails em que minha mãe me agradecia por cuidar da conta de luz mais uma vez. Até mostrei a eles uma captura de tela da mensagem que minha mãe me enviou no último Natal pedindo se eu podia adiantar mais alguns centenas de dólares para eles conseguirem fechar o mês. Emily ficou em silêncio. Ela olhou para todo o rastro de documentos e não discutiu. Jeremy também não disse muita coisa, mas depois de 1 minuto se levantou e disse que ia falar com eles. Pedi que não fosse. Disse que eles iam distorcer tudo. Que sempre faziam isso. Mas ele foi mesmo assim. Naquela noite, Emily ficou comigo. Sentamos no sofá assistindo as luzes da árvore piscarem em silêncio. Então ela disse algo que eu não esperava. "Sempre achei que você exagerava." Ela não disse mais nada. Não precisava. No dia seguinte, não ouvi nada do Jeremy. Nem de manhã, nem à tarde. Eu sabia que ele tinha ido lá. Não precisava de confirmação, o silêncio dizia tudo.
Por volta das 15 horas, recebi uma notificação do grupo antigo que a gente nem usava mais. Aquele que tinha sido criado para planejar uma viagem à praia 5 anos atrás e depois virou um cemitério de mensagens ignoradas e lembretes de aniversário constrangedores. Jeremy escreveu: Vamos nos reunir amanhã, 16 horas. Casa da Emily. Um segundo depois, minha mãe apareceu no chat. Já era a hora. Precisamos parar de fingir que o comportamento da Mônica é aceitável. Fiquei olhando para a tela por um longo tempo. Eu queria responder. Queria dizer: que comportamento? Querer ser tratada como um ser humano? Querer não ser usada? Mas eu já sabia como aquilo terminaria. Qualquer coisa que eu dissesse seria transformada em prova de que eu era instável, ofensiva, emocional. Fechei o aplicativo e não respondi nada. No dia seguinte, cheguei 10 minutos mais cedo. Fiquei no carro um tempo, parada na frente da casa da Emily, vendo algumas crianças passarem de patinete. Era estranho pensar que eu costumava vir ali para noites de filmes e domingos preguiçosos. Agora parecia que eu estava indo para um tribunal. Levei uma pasta não por rancor, mas porque eu não queria mais depender da memória. Nela estava cada transação que fiz na conta conjunta. Cada vez que cobri algo para eles. Cada conta que paguei. Cada mensagem da mamãe ou do papai pedindo ajuda e prometendo devolver depois. Eles chegaram atrasados, como sempre. Minha mãe entrou sorrindo, como se fosse uma convidada de honra. Meu pai estava quieto, o que não era incomum, ele só falava quando tinha algo para reclamar. Jeremy foi o último a entrar, já com cara de irritado. Mal disseram um oi. Emily estava à mesa da cozinha, com uma chaleira entre nós, como se fossemos resolver décadas de danos com um chá de camomila e uma conversa educada. Minha mãe começou imediatamente. Disse que eu exagerei. Que a história do bolo tinha sido um mal-entendido, uma brincadeira. Que eu sempre fui sensível demais. Depois virou um ataque direto ao meu caráter. Disse que eu sempre fui assim dramática, exagerada, muito emocional, fácil de ofender. Que eu sempre tornava tudo mais difícil do que precisava ser. Meu pai acrescentou que o que fiz com a conta foi criminoso, que eu não tinha nenhum direito, que os coloquei em perigo. Jeremy entrou na conversa perguntando se eu tinha ideia da confusão que causei, que a hipoteca vencia na semana seguinte e eles estavam em pânico. Esperei até todos terminarem de falar. Então entreguei a pasta para Emily. Sem discurso, sem justificativa, só papel. Ela folheou devagar. Dava para ver o entendimento atingir ela página por página. Transferências, e-mails, comprovantes de pagamento, a impressão de uma mensagem da mamãe pedindo se eu podia ajudar com só mais uma coisa em março. Então Emily levantou os olhos e perguntou diretamente para minha mãe: por que você não colocou nada nessa conta? Minha mãe piscou como se não esperasse que alguém realmente fosse fazer essa pergunta em voz alta. Murmurou alguma coisa sobre não lembrar direito, sobre achar que a conta era só para emergências, que não era nada demais. Emily não deixou passar. Ela apontou que eu estava pagando a hipoteca deles, as contas de aquecimento, que o tratamento dentário do meu pai tinha sido pago com o meu cartão de crédito, que eu nunca tinha pegado um centavo deles em troca. Jeremy pegou a pasta em seguida. Ele olhou tudo, depois colocou-a sobre a mesa e encarou os dois. Por que vocês deixaram ela fazer tudo isso? Ele perguntou. Meu pai finalmente falou. Disse, eu ofereci. Eu gostava de me sentir necessário. Se ela estava tão incomodada com isso, devia ter dito não. Foi naquele momento que parei de me importar se algum dia eles viriam ao meu lado. Estava claro que não sentiam culpa. Não sentiam nada. A discussão começou. Eu disse que eles me humilharam no Natal e que, em vez de pedirem desculpas, dobraram a aposta. Disse que eu os sustentava há anos e nunca os fiz sentir pequenos por isso, mas eles não tiveram problema nenhum em me envergonhar na frente do cachorro. Eles não negaram nada. Minha mãe só disse, se você quer ser tratada como adulta, pare de agir como vítima. Jeremy não me defendeu, mas também não defendeu eles. Emily foi a única que parecia genuinamente abalada. Ela perguntou se poderíamos tentar terapia familiar. Disse que talvez ainda houvesse algo ali que valesse a pena salvar. Eu não respondi.
Apenas peguei a pasta e fui embora. Naquela noite, minha mãe me mandou uma mensagem. Você ainda é nossa filha, mas precisa de ajuda. Nós não somos o inimigo. Na manhã seguinte, recebi uma ligação do banco. Disseram que havia um relatório de fraude aberto contra mim, referente a uma conta conjunta registrado pelos meus pais. A mulher ao telefone parecia confusa. Perguntou se eu estava ciente de uma disputa recente envolvendo a conta. Eu disse que sim. Depois perguntou se fui eu quem fez a transferência. Eu disse que sim de novo. Ela ficou em silêncio por um instante, como se estivesse esperando mais. Dava para perceber que ela tinha visto toda a movimentação e talvez esperasse algo mais bagunçado, algum sinal de fraude. Mas a verdade era limpa. Meu nome estava na conta. Eu autorizei cada centavo. Nada tinha sido falsificado. Nenhuma senha roubada. Apenas uma retirada completa, tranquila, do dinheiro que eu mesma coloquei lá. Ela disse que o relatório seria analisado, mas que, pelo que estava vendo, eu não tinha nada com que me preocupar. Depois sugeriu, com gentileza, que talvez fosse melhor encerrar a conta para evitar mais confusões. Agradeci. Desliguei e fiquei sentada no chão do meu apartamento, com o celular na mão, olhando para a parede como se ela tivesse respostas. Eles tentaram me denunciar. Nem 48 horas depois de fingirem que queriam conversar. Depois de Jeremy e Emily sentarem na mesma sala tentando remendar as coisas. Depois da minha mãe mandar mensagens sobre amor, família, e não sermos inimigos, eles ainda foram ao banco pelas minhas costas. Não contei nada para Emily na mesma hora. Imaginei que ela provavelmente já estava recebendo ligações deles, ouvindo a versão deles, tentando manter a paz. Mas mais tarde naquela noite, ela me enviou uma captura de tela. Era uma mensagem da minha mãe enviada para Emily e para o Jeremy. Eu não sei mais o que há de errado com a Mônica. Ela sempre foi instável. Nunca foi a esperta da família. Emily não escreveu nada junto. Apenas enviou a imagem. E aquilo já bastava. Naquela mesma noite, comecei a escrever uma lista. Era algo que minha terapeuta tinha sugerido uma vez, quando eu ainda tentava estabelecer limites. Uma lista do que você fez por pessoas que te tratam como garantia. Não para jogar na cara delas, mas para lembrar a si mesma que você não está louca. Eu listei tudo. A ajuda com a hipoteca, as contas, as vezes em que saí do trabalho para levá-los a consultas, o emprego que recusei há 2 anos porque teria que me mudar para outro estado e eles não estavam prontos para isso. As compras, as ligações para a seguradora quando o primeiro pedido deles foi negado. Depois escrevi o que eles fizeram em troca. Era uma lista muito mais curta. No dia seguinte, recebi uma ligação do Jeremy. Ele perguntou se podíamos nos encontrar só nós dois. Nos encontramos em uma cafeteria perto do apartamento dele. Eu não esperava muito, mas dessa vez ele parecia mais cansado do que bravo. Ele disse que tinha visto os documentos do banco de novo, dessa vez com outros olhos. Que talvez tivesse sido rápido demais em presumir que eu estava surtando. Que talvez tivesse comprado a versão da mamãe e do papai sem olhar de verdade para os fatos. E então ele perguntou algo para o qual eu não estava pronta. Você ainda quer ajudar eles? Eu não respondi na hora. Ele disse que eles estavam com dificuldades. Que a hipoteca estava atrasada. Que papai talvez precisasse de cirurgia na primavera. Que se eu me afastasse agora, tudo ficaria pior para eles. Ele não disse diretamente, mas dava para sentir que ainda achava que eu devia ajudar, que devia ser a pessoa maior. Mas eu fiz uma pergunta de volta. Eles te contaram que abriram um relatório de fraude contra mim? Ele congelou. Não, não contaram. Aquilo mudou tudo. Quando fomos embora, ele parecia inseguro. Disse que precisava de tempo para pensar. Eu disse que tudo bem. Eu não ia mais correr atrás de ninguém. Mais tarde naquela noite, a Emily ligou. Disse que estava vindo para cá e trouxe uma pasta. Dentro dela havia capturas de tela, mensagens que minha mãe tinha enviado para ela ao longo do último ano. Algumas eram sobre mim. A maioria nada gentis. Uma dizia que eu sempre fui dramática, até quando criança.
Outra dizia que eu não tinha estrutura para a vida adulta e que ela tinha pena de quem me casasse. Uma simplesmente dizia: ela é tão burra às vezes que chega a me assustar. Eu li todas. Depois devolvi a pasta. Emily disse que não sabia, que nunca tinha percebido o quanto as coisas tinham piorado, que ela também não queria mais fazer parte daquilo. Ficamos em silêncio por muito tempo. Depois ela perguntou se eu estava realmente desistindo. Eu disse que não sabia. Mas na manhã seguinte, liguei para a empresa da hipoteca e disse que não ajudaria mais com os pagamentos. Uma semana depois de avisar a empresa da hipoteca que eu estava fora, as mensagens de voz começaram a chegar. Primeiro era só minha mãe. Mensagens curtas, cortantes, falando de responsabilidade. Depois vieram as longas, aquelas que alternam entre culpa e acusação como se ela não conseguisse decidir qual funciona melhor. Depois veio a voz do meu pai, resmungando através de uma meia desculpa que virava sermão no meio. E então, nada. Aquele silêncio deveria ter parecido paz. Mas não parecia. Parecia que algo estava se armando. Como quando a tempestade recua só um pouco antes de desabar. 3 dias depois, descobri pela Emily o que eles estavam realmente fazendo. Ela me ligou e disse que estavam tentando conseguir um advogado. Não por causa da conta. Não mais. O banco já tinha barrado isso, mas agora eles estavam perguntando sobre coerção financeira, dizendo que eu os manipulei para me deixarem controlar o dinheiro e que agora eu estava usando isso para puni-los. Eu ri não porque fosse engraçado, mas porque era insano. Eu tinha criado a conta a pedido deles. Eu havia pago todas as contas que me enviaram, e agora estavam chamando isso de manipulação. Disse a Emily que não me importava. Eu tinha tudo documentado, cada transferência, cada acordo. E se eles quisessem levar isso adiante, eu deixaria um juiz ver tudo, com prazer. Mas então ela disse outra coisa. Eles contaram para a tia Laura que eu estava pegando dinheiro para comprar drogas. Isso me silenciou na hora. Eu não falava com a tia Laura havia quase 2 anos. Não desde uma briga entre ela e minha mãe por causa de algum bibelô de família que ninguém realmente queria. Mas ela e minha mãe ainda conversavam de vez em quando. E aparentemente meus pais estavam dizendo para qualquer um que quisesse ouvir que eu tinha um problema de dependência e que eles estavam preocupados comigo. A Emily disse que não acreditava, mas o Jeremy talvez acreditasse. E ele tinha começado a ligar para as pessoas perguntando coisas. Foi aí que algo se encaixou. Isso não era mais sobre dinheiro. Eles estavam tentando arruinar minha reputação na família. Me fazer parecer instável. Me transformar no bode expiatório para que pudessem manter o controle da narrativa. Queriam garantir que, mesmo que eu me afastasse, ninguém me seguiria. Então decidi ir um passo além. Publiquei um tópico detalhado no quadro de mensagens privado da família. Aquele que usávamos para organizar feriados, o que ninguém mais usava para postar, mas que todo mundo ainda olhava. Mantive tudo factual. Sem insultos, sem apelos emocionais, só provas. Enviei capturas de tela de confirmações de pagamento, bilhetes em que minha mãe me agradecia por pagar as contas, uma linha do tempo de cada depósito que fiz na conta conjunta, datas, valores, contexto. E finalizei com uma frase. Se você ouviu rumores sobre mim, espero que compare com estes fatos antes de decidir em quem acreditar. Eu não esperava que ninguém respondesse, mas na manhã seguinte acordei com 17 mensagens não lidas. Primos, tias, até 2 pessoas com quem eu não falava desde a formatura do ensino médio. A maioria dizia a mesma coisa, não fazíamos ideia. Obrigado por falar. Isso explica muita coisa. E então veio a maior surpresa. Jeremy me mandou uma mensagem privada. Só dizia, eles mentiram para mim. Algumas horas depois, ele apareceu na minha porta. Parecia que não tinha dormido. Disse que a nossa mãe contou a ele que eu os tinha ameaçado, que roubei o dinheiro para fugir, que eu estava fora de controle. Mas depois de ver o quadro de mensagens e ligar para o banco ele mesmo, ele soube da verdade. Então ele me entregou algo. Era uma lista impressa de transações, uma que eu nunca tinha visto. Acontece que meus pais tinham aberto uma conta separada meses antes, uma que não tinha ligação comigo, e estavam recebendo dinheiro nela, de Seguridade Social, de uma pequena herança que nunca contaram para ninguém e até do próprio Jeremy.
Eles não estavam falidos. Eles simplesmente tinham parado de pagar a hipoteca de propósito. Jeremy descobriu quando conferiu as próprias transferências e percebeu que o dinheiro que ele achava que estava indo para casa estava sendo movido para aquela conta privada. Eles estavam acumulando tudo. Naquela noite, sentei no chão da sala enquanto Jeremy lia linha por linha do que eles tinham escondido. Nós quase não falamos. Não havia mais nada a dizer. Mas antes de ir embora, ele disse mais uma coisa. Estamos apoiando as pessoas erradas há anos. Depois que Jeremy saiu, fiquei no escuro com os papéis que ele tinha me dado ainda em cima da mesa de centro. Os números não mentiam. Mais de $14.000 sendo desviados silenciosamente para uma conta separada da qual nunca tínhamos ouvido falar. Datas que voltavam quase 10 meses. Transferências feitas enquanto me diziam que não podiam pagar nem as compras do mercado. Dinheiro que esconderam enquanto pediam o meu. Eles tinham dinheiro. Só não queriam usar se pudessem arrancar o meu primeiro. E eu dei, por anos. Não porque eu fosse burra, mas porque achava que um dia eles iam acordar e me tratar diferente. Achar que eu importava. Que eu não era só um fundo de emergência em forma humana. Os dias seguintes passaram de um jeito estranho, silenciosos, mas pesados. Jeremy me enviou capturas de tela de mensagens deles. Primeiro negação, depois desculpas, e por fim acusações. Disseram a ele que eu tinha manipulado tudo, que estava distorcendo os fatos para virar a família contra eles. Depois disseram que ele também era ingrato e que, se quisesse se juntar a mim, eles não iriam impedi-lo. Ele me mandou uma última captura, que dizia apenas, vocês dois se merecem. Era da nossa mãe. Enquanto isso, a Emily virou uma espécie de arquivista. Pegou mensagens antigas do grupo, correios de voz, até cópias de cheques que eu tinha escrito para eles ao longo dos anos. Ela não disse diretamente, mas acho que precisava das provas para si mesma para saber que não estava exagerando sobre o quão ruim tudo realmente era. No dia de Ano Novo, eu postei a atualização final no quadro de mensagens privado da família. Sem drama, só os comprovantes, extratos bancários, mensagens, datas, linhas do tempo. Não xinguei ninguém. Não fiz suposições. Apenas expus a verdade. Depois saí da conta e desliguei o telefone por 24 horas. Quando liguei de novo, havia dezenas de mensagens. Alguns primos distantes disseram que sentiam muito, que sempre achavam algo estranho sempre que meus pais se envolviam em qualquer coisa. Um até comentou que lembrava de uma vez em que minha mãe tentou fazer chantagem emocional para que ele assinasse um financiamento de carro como fiador. Mas então veio a mais estranha. Era de uma velha amiga da minha mãe, a Diane. Ela escreveu: Não estou surpresa. Sua mãe te chama de plano reserva desde que você estava na faculdade. Li essa mensagem 2 vezes. Plano reserva. Era isso que eu era. Não uma filha, não uma pessoa, só um recurso de emergência. Na segunda semana de janeiro, a empresa da hipoteca entrou em contato comigo. Disseram que o empréstimo estava gravemente atrasado e, embora eu já não fosse legalmente responsável, meu nome ainda constava em documentos antigos e eu continuaria recebendo notificações de inadimplência até que fosse atualizado. Pedi que me removessem de tudo, permanentemente. Depois liguei para um advogado só para garantir que eles não poderiam aprontar mais nada. No dia seguinte, recebi 2 mensagens da minha mãe. A primeira dizia: Você já nos envergonhou o suficiente. Machucou sua própria família por causa de alguns trocados. A segunda chegou 2 horas depois. Por favor, vamos perder a casa. Você não quer isso na sua consciência. Naquela noite, ignorei as ligações. Ignorei os e-mails. Sentei na varanda com um cobertor, observando a cidade e tentando sentir alguma coisa. Alívio, talvez, ou paz. Mas, na maior parte, o que senti foi vazio. Emily achava que deveríamos tentar mais uma vez. Ela disse que talvez agora, depois de tudo, eles finalmente estivessem prontos para mudar. Ela vinha conversando com eles separadamente e disse que soavam quebrados, que sentiam falta da gente. Jeremy não disse muito quando mencionei isso. Apenas comentou que eles sentem falta do que dávamos, não de quem realmente somos. Então, eu fui. Emily organizou novamente.
Terreno neutro, a mesma mesa de cozinha, a mesma dinâmica cansada. Desta vez, eles chegaram no horário. Isso era novidade. Minha mãe parecia mais magra. Meu pai parecia não ter dormido em uma semana. Nenhum dos dois disse nada a princípio. Então, minha mãe pigarreou e disse que sentia muito. Não por algo específico, apenas um pedido de desculpas vago, sem forma, que parecia ensaiado no carro. Meu pai perguntou se poderíamos seguir em frente, que a família se mantém unida, que as coisas ficaram confusas, mas que não tinham a intenção de magoar ninguém. Depois disseram que precisavam de ajuda, só um pouco, para evitar a execução da hipoteca, para colocar as contas em dia, para passar por um período difícil. Ainda mantinham a ideia de que poderíamos dizer sim, que cederíamos, que a culpa acabaria prevalecendo. Eu disse que sabia da segunda conta. Eles não negaram. Perguntei para que estavam guardando o dinheiro. Minha mãe respondeu, sem sequer piscar, aposentadoria. Nós merecemos isso. Então ela me olhou diretamente e disse: Você sempre foi a emocional, Mônica. Sempre tão ansiosa para provar alguma coisa. Essa era sua fraqueza. E então ela disse aquilo que, acho, ela morria de vontade de dizer há anos. Você sempre foi a estúpida. Emily não reagiu, porque tinha o celular no colo gravando tudo. Quando a reunião terminou, ninguém se abraçou. Ninguém se despediu. Parecia assistir a algo morrendo. Naquela noite, Emily postou a gravação no quadro de mensagens da família e apagou 5 minutos depois. Disse que não se importava se alguém tivesse ouvido. Ela só precisava da prova para si mesma de que aquilo realmente aconteceu. Na manhã seguinte, eu os bloqueei. Telefone, tudo. Não porque estivesse mais com raiva, mas porque finalmente entendi que nada do que eu desse, nem dinheiro, nem amor, nem perdão, seria suficiente. E talvez cortar completamente o contato com eles não fosse a pior coisa que eu já fiz. Talvez fosse a primeira coisa certa. Pensei que bloqueá-los traria algum tipo de alívio. Não alegria, não satisfação, apenas um corte limpo no que sempre tinha sido uma bagunça sangrenta e irregular. Mas a verdade é que, quando você se afasta de pessoas que sempre estiveram na sua vida, mesmo depois de terem causado danos reais, não parece limpo. Parece tirar um prego enferrujado da pele. Necessário, mas feio. Semanas se passaram. O silêncio não era pacífico. Era denso, pesado nos lugares onde eu estava acostumada ao caos. Eu continuava pensando que sentiria falta deles mais do que isso. Que pegaria o telefone em algum momento bom e sentiria aquele puxão de arrependimento no estômago. Mas não senti. Não senti falta da manipulação, da constante tensão, da forma como me faziam duvidar de cada memória. Então aconteceu. Recebi a confirmação final de que havia feito a escolha certa. Não diretamente deles, mas de alguém com quem eu não falava há quase um ano. Samantha, minha prima do lado do meu pai. Não éramos próximas, mas sempre fomos amigáveis o suficiente. Ela me mandou uma mensagem numa quinta-feira à noite, como se hesitasse mesmo enquanto digitava. Ei, isso talvez seja fora de contexto, mas achei que você deveria ver isso. Anexado estava um print de um grupo de mensagens que eu nem sabia que existia. O nome no topo dizia All Family. Incluía meus pais, alguns tios, alguns primos, pessoas que tinham se calado quando tudo explodiu. Minha mãe tinha escrito: Mônica está se fazendo de vítima de novo. É patética. Sempre foi. Nunca foi muito esperta, só barulhenta. Honestamente, é um alívio tê-la fora das nossas vidas. Então meu pai escreveu: Ela acha que é tão forte. Mas vamos ver quanto tempo isso dura. Cortou todos que algum dia se importaram com ela. Não é inteligente. Só teimosa. Alguém respondeu: Ela vai voltar. Sempre voltam. Principalmente as burras. Senti aquele calor antigo subir atrás dos meus olhos, mas não chorei. Não desta vez. Apenas encarei a mensagem, sem surpresa, sem exatamente dor, apenas atonita com a consistência de que, mesmo agora, depois de tudo, eles ainda precisavam convencer os outros de que eu era o problema.
Ainda precisavam me transformar na vilã para permanecerem as vítimas da própria história. Não respondi a Samantha. Ela não pediu. Acho que ela já sabia o que aquele print significava. Mas naquela noite, abri todos os arquivos ligados a eles no meu computador. PDFs de transações bancárias antigas, recibos escaneados, capturas de tela, mensagens de voz, e os deletei. Deletei a pasta de backup também. Não precisava mais de evidências. Não para eles. Nem para ninguém. Depois, fui aos meus contatos e apaguei todas as pessoas que ficaram ao lado deles enquanto tentavam me destruir. Quem viu eles distorcerem a verdade e não disse nada? Quem assentiu silenciosamente quando me chamaram de instável, dramática ou estúpida? Não queria carregar mais nenhum deles comigo. Alguns dias depois, saí sozinha pela primeira vez em muito tempo. Entrei em uma padaria pequena, onde nunca tinha ido, e comprei um bolo para mim. Apenas um simples de baunilha com recheio de framboesa. Nada sofisticado. Quando o caixa perguntou qual era a ocasião, respondi: só eu. Levei para casa, coloquei na mesa da cozinha e cortei um pedaço. Ninguém zombou. Ninguém deu para o cachorro. Ninguém me disse que eu era emocional demais ou que não era suficiente de alguma outra coisa. Era apenas meu, e eu gostei disso. Naquela noite, não chorei. Não entrei em espiral. Não olhei para trás. Deitei na cama e pensei em tudo que dei, tudo que eles tiraram e em como o mundo soava mais silencioso agora que suas vozes finalmente tinham sumido. E percebi algo: eu não quero que eles mudem mais. Não quero reconciliação. Nem mesmo quero um pedido de desculpas. Eu só quero distância. E agora eu a tenho. Depois de todos os anos tentando ser o que eles precisavam, finalmente me tornei o que eu precisava. Livre. Talvez esse não seja o final que as pessoas esperam, mas é o meu, e isso basta.